dia, boa tarde, boa noite. Continuando aqui com os nossos assuntos, no que diz respeito hoje à nossa filosofia. Com vocês, professor Alexandre, mais uma aula extremamente importante. Para quem estiver com a apostila, aula 5, a partir ali então da página 1 dessa apostila, aula 5. Pensamento helenístico, filosofia helenística. Assunto extremamente recorrente na banca do Enem, na banca da UniOeste, na banca da UEL, principalmente no Enem 2019, 2018. Constantemente a banca do Enem traz uma rotatividade de questões, sempre acaba aparecendo uma questão de uma dessas 4 escolas helenísticas. Muito bem? Então um assunto extremamente importante para vocês. Antes de adentrarmos no assunto helenismo, permita-me colocar vocês dentro do contexto onde esses pensamentos estarão inseridos. Então um pouquinho de história aí para vocês. Grécia Antiga, período clássico, final do período clássico da Grécia Antiga. Nós temos ali então o período clássico como o apogeu da democracia, o ápice das cidades-estados, da construção política daquele contexto. Porém, um cenário, um contexto de bastante conflitos. Temos as guerras médicas, temos a Guerra do Peloponeso, um conflito civil, timinho de Esparta, a Liga do Peloponeso, versus o timinho de Atenas, a Liga de Delos. Conflito interno, guerra generalizada, independentemente de quem foi o vencedor. A princípio foi Esparta, mas depois nós temos Tebas também tendo ali bastante vitórias. Mas enfim, o fato é que foi conflito civil, então nós temos o território grego sendo palco de batalha. E isso vai acabar fazendo com que os exércitos se enfraqueçam, as fronteiras fiquem desguarnecidas. E isso vai ser o cenário perfeito para que ocorra uma invasão externa. Aproveitando-se do estado de fraqueza do conflito civil, um estado ali ao norte da Grécia, uma regiãozinha pequena chamada de Macedônia. Então nós temos ali o exército macedônio invadindo a Grécia, na figura ali do Filipe II, Filipe da Macedônia, pai do Alexandre o Grande, e depois Alexandre termina de conquistar a Grécia. Alexandre, agora dominando a Grécia, com um exército muito bem treinado, direciona suas forças para o lado oriental. Ou seja, ele vai ali e conquista o norte do Egito, conquista a Pérsia, chega até as portas da Índia. Como você pode ver ali já na primeira página dessa aula 5 ali na apostila, essa parte mais em rosa, mais em vermelhinho, são as posses, as dominações do Alexandre. É um vasto pedaço de terra. Então, percebam que esse período onde nós temos a dominação macedônia é o período helenístico, é o último período da Grécia Antiga. Porém, dentro da filosofia, esse período helenístico, esse pensamento helenístico, essa filosofia helenística, vai ali então do século IV a.C. até próximo da queda do Império Romano, do Ocidente. Ou seja, é um longo contexto histórico, é um longo recorte temporal. Então nós teremos mudanças políticas, mudanças econômicas, mudanças sociais, culturais, e a filosofia também vai mudar. Perceba bem esse contexto aqui. No período clássico, democracia, o auge, o apogeu, o grego antigo, o ateniense para ser mais específico, ele amava, ele curtia, ele pirava ir até a ágora, o cidadão, ir até a ágora e discutir política, debater política, elaborar propostas, votar em propostas, ouvir propostas, mostrar as suas propostas para uma polis mais organizada. Mas agora ele não é mais cidadão. Agora ele é súdito do Alexandre, depois súdito dos romanos. A Grécia, depois da invasão macedônia, nunca mais foi a mesma. Então não tem mais graça debater política, não tem mais o porquê eu discutir política, porque agora eu sou súdito. Então nós temos ali um contexto extremamente caótico, extremamente perturbador. Então a filosofia que até ali com Platão, Aristóteles, o próprio Sócrates, era uma filosofia mais para o geral, para a felicidade da polis, juntamente com a política. Agora nós teremos uma
uma filosofia voltada para o interior, beleza? Para si mesmo, para uma calmaria, para uma tranquilidade. Então, a característica principal do helenismo é uma filosofia de interiorização. Alexandre, apesar de não ter sido grego, ele era um apaixonado pela Grécia, pela cultura grega. Então, ele leva a cultura grega, ele espalha, ele dissemina, ele difunde a cultura grega para o Oriente, mas ele também assimila as culturas orientais. Ele também é influenciado pela cultura oriental. Então, helenismo é isso. Helenismo é a fusão, é uma mistura de culturas, de costumes ocidentais e orientais. Aqui nesse desenho aqui, acho que fica bem palpável para vocês. Nessa primeira bolinha nós temos aqui, ocidental, cultura, costumes, políticas, filosofias ocidentais. E aqui nós temos uma outra bolinha onde está escrito oriental, costumes, filosofias, propostas orientais. E aqui nós temos o helenismo, essa mistura, essa fusão, beleza? Uma cultura diferenciada, com elementos tanto gregos, tanto ocidentais, quanto elementos orientais. Isso é o helenismo. A filosofia vai se transformar gigantemente. E qual é o princípio, qual é a busca das filosofias helenísticas? A busca é para uma interiorização, para uma tranquilidade. E aí está na apostila de vocês, anotem, grifem, sublinhem, dá um jeito de destacar, gospe em cima, borre, manche, mas deixa bem destacado esse conceito. A ataraxia, a busca das filosofias, dos pensamentos helenísticos é para alcançar a ataraxia. O que vem a ser a ataraxia? A paz de espírito, a tranquilidade, a calmaria em meio às perturbações, uma condição de não se perturbar em meio a um caos generalizado. E naquele contexto era um caos estabelecido, beleza? Então, escolas vão surgir dentro desse recorte temporal. Várias escolas, 4 principais, 4 mais famosas. A escola dos cínicos, dos céticos, dos epicureus e dos estoicos. Cada uma com uma proposta diferente para alcançarmos a ataraxia. Alcançar aquela condição de não se perturbar com o contexto externo. Beleza? Então, vamos analisar a proposta de cada uma dessas escolas. A começar aqui pela escola dos cínicos. Escola extremamente famosa, com proposta extremamente audaciosa, difícil de se cumprir hoje em dia. Cínicos. A começar pela palavra, pelo conceito, que é bem diferente do conceito que nós temos hoje. Cínico hoje é aquela pessoa duas caras, aquela pessoa falsa. Cínico, dentro desse contexto, vem de quinós. Quinós, que significa cão, cachorro. Ou seja, uma vida de cão, uma vida de cachorro, uma vida de desapego, uma vida ao natural. O principal expoente, o principal nome dessa escola era um cara chamado Diógenes. Diógenes, que foi discípulo de um dos discípulos de Sócrates. Diógenes, ele tinha como princípio, Diógenes e os demais cínicos, tinha como princípio para alcançar a ataraxia o desapego dos bens materiais. Anotem, grifem, deixa aí bem destacado. Cínicos, Diógenes, desapego dos bens materiais para alcançar a ataraxia. Como assim? Vou explicar. Para os cínicos, a busca por bens materiais nos tira a calma. A busca por bens materiais nos perturba. Exemplos vão ao infinito. Imagine se você aí na principal avenida da sua cidade, na principal avenida comercial da sua cidade, a cada vitrine um novo desejo de comprar, a cada vitrine um novo anseio, um novo querer, e nem sempre nós temos condições de adquirir aquele bem material, e muitas vezes isso nos perturba, isso nos tira a calma, isso nos tira a paz, o sempre querer ter, ou seja, fazer daquilo que não é necessário algo necessário. Para os cínicos, eu só preciso do básico. Para os cínicos, eu só preciso daquilo que é necessário, somente da minha vida in natura, daquilo que é natural. Que eu não faça daquilo que não é necessário algo necessário. Não raro encontrava-se cínicos nus. Isso aqui não é natural, ninguém nasceu de roupa.
Beleza? Isso aqui é algo inventado, isso aqui é algo construído pelas sociedades. Todas essas regras de etiquetas que a gente vê são todas coisas desnecessárias, nada disso é natural. Então, os cínicos andavam pelados, faziam suas necessidades em qualquer lugar, comiam com as mãos. O próprio Diógenes morava num barril. Então, para os cínicos, desapegue-se dos bens materiais, você alcançará a ataraxia, alcançará a paz de espírito, a calmaria, a tranquilidade em meio ao caos. Existe aquela famosa passagem do encontro entre Diógenes e Alexandre. Diógenes foi contemporâneo de Alexandre. Diógenes era muito famoso e Alexandre pediu para levá-lo até a Diógenes. Quando o encontro de Diógenes ali sentado, peladão, deitado ali, largado, e Alexandre fala: Diógenes, sou Alexandre, me peça o que você quiser, que eu te darei. E Diógenes fala: pode me dar o sol? Se não pode, então saia da minha frente que eu estou tomando um banho de sol. Não tire o sol de mim. Ou seja, pessoal, Diógenes e os cínicos não se importavam com bens materiais, com status, com nada daquilo que não seja natural, que não fosse natural. Então, proposta dos cínicos para alcançar a ataraxia, desapego dos bens materiais. Muito bem? A escola dos céticos. E aqui eu quero chamar a atenção para vocês pelo seguinte: pode aparecer no enunciado da questão escola dos céticos, pode aparecer, então, ceticismo, pirronismo ou então ceticismo pirrônico. Repito, pode aparecer ceticismo, pirronismo ou ceticismo pirrônico. Tanto faz, é a mesma coisa. Beleza? Os céticos, a escola dos ceticistas, o ceticismo, onde o principal pensador desse contexto, dessa escola, é Pirro. Então por isso o pirronismo, ou então o ceticismo pirrônico, porque Pirro e os céticos aqui do período helenista vai fazer um resgate lá do pensamento dos sofistas. Lembram-se lá de Protágoras, o homem é a medida de todas as coisas, tudo é relativo, a verdade não existe, não é alcançável nesse mundo. Então, para os céticos e para Pirro, que é o principal pensador dos céticos das escolas helenísticas, onde está a ataraxia? Como viver uma paz de espírito? Como viver uma vida tranquila, sem perturbações em meio a esse caos? Os céticos vão dizer: suspensão do juízo. Para os céticos não existem certezas, não existem verdades absolutas para todas as épocas, para todos os momentos, para todos os povos. Para os céticos tudo é relativo, tudo é subjetivo, depende de cada um, do ponto de vista de cada um. Porque é o seguinte, a busca pela verdade pode causar conflitos de teorias, conflitos entre pessoas. Aqui tem uma pessoa cheia de verdades e aqui tem outra pessoa cheia de verdades. Uma vai tentar empurrar as suas verdades sobre a outra e vai dar conflito, vai dar briga. E isso é perturbador, isso tira a calma. Então, suspensão do juízo. Tudo é convenção social, tudo é construção social. A verdade aqui para essa cidade pode não ser a mesma verdade para outra cidade. Aquilo que é certo para nós aqui pode não ser para um outro povo. Então, suspensão do juízo. Direita e esquerda estão lá brigando, o cético está aqui de boa. Não existe verdade, não existe certeza, não existem verdades absolutas. Religiões estão ali brigando para confirmarem qual é o melhor caminho para alcançar a salvação. O cético está aqui de boa. Quem está falando a verdade? Cada um tem a sua verdade, cada um tem o seu ponto de vista. Então, eu não vou julgar. Suspensão do juízo. Beleza? Então, para os céticos, para viver uma vida na ataraxia, na paz de espírito, na tranquilidade, suspenda o juízo. Muito bem? Agora vamos aqui para a escola dos epicureus, os epicuristas, onde o principal expoente, o principal nome dessa escola é Epicuro ou Epicuro, tanto faz. Beleza? Então, diferentemente dos cínicos e dos céticos, Epicuro vai dizer: a ataraxia, a calmaria, a tranquilidade em meio ao caos está em uma vida de valorização do hedonismo. Repito, hedonismo. E o que vem a ser hedonismo? Hedonismo é prazeres. Repito, hedonismo são prazeres, prazeres sensoriais, prazeres sensitivos, prazeres carnais. Cuidado, porque esses prazeres carnais que nós estamos dizendo aqui não é somente o lepo-lepo.
prazeres carnais aqui é a apreciação, a contemplação, a valorização dos sentidos, de cada sentido que esse corpo tem. O nosso corpo ele é maravilhoso, nosso corpo ele é incrível e ele é dotado de sentidos fantásticos. O tato, o paladar, a visão, a audição, o olfato são sentidos incríveis. Então aprecie, contemple, aproveite as sensações, os prazeres que seu corpo pode proporcionar, porém de forma moderada. Como que você vai apreciar os prazeres do seu corpo? Pô, você está escutando uma canção, ouvindo uma música, aprecie, curta essa canção pelo sentido da audição. Você está se alimentando, pô, deguste esse alimento, é o paladar, vai sentir um perfume, aproveite, aprecie esse perfume pelo olfato e assim por diante. Mas percebam, é uma vida de valorização dos prazeres, porém moderado. Cuidado! De forma moderada, porque um prazer em demasia pode causar um desprazer e a falta do prazer também é algo complicado, também é ruim. Então, hedonismo moderado, prazeres moderado, exemplos ao infinito. Vamos imaginar, vamos supor que você está numa festa, e festa é bacana, festa é legal, festa é interessante. Festa tem pessoas são legais, pessoas são interessantes, você vai conversar e você vai trocar ideia, você vai interagir com as pessoas. E na festa tem bebida, bebida é legal, bebida é interessante, você vai curtir, você vai tomar um gole, você vai tomar outro, você vai tomar um copo. Porém, cuidado, se você continuar bebendo e não parar de beber, logo mais você está muito louco, você está num estado que não consegue mais se reconhecer, logo você está sendo recolhido por uma pá, por pessoas que você não conhece, e no outro dia você está fazendo juras que jamais e nunca mais voltará a beber. Percebam que você curtiu, você apreciou os prazeres, só que você exagerou na curtição, você não curtiu de maneira moderada, você exagerou, você transbordou e esse prazer em demasia causou um desprazer no dia seguinte. Beleza? Então é ruim. E se você estivesse nessa mesma festa, mas ficasse lá de canto, não interagisse, você no outro dia está falando, pô, poderia ter aproveitado mais. Então a falta do prazer também é ruim. Então, hedonismo de maneira moderada, equilibrada. Essa escola dos epicureus foi a que caiu no Enem de 2019, ó, fresquinha. Uma palavra respondia essa questão, a palavra era temperança. Temperança, moderação, equilíbrio, mediania, medida certa, beleza? Moderação, então valorização dos prazeres moderados. Muito bem? Como um tópico bônus aqui, nós temos aqui a noção, a visão de morte na ótica epicurista. É um assunto que costuma ser cobrado pela UEM. A UEM tem uma tara, a UEM gosta de cobrar o conceito, a visão, a ótica sobre a morte na ótica dos epicureus. Para os epicureus, a morte é um nada. A morte é um nada, não significa nada. Não se preocupe com a morte, porque a morte, para os epicureus, não toca nem os vivos e nem os mortos. Quando estou vivo, a morte não nos toca, não me toca. Beleza? A morte não está aqui. E quando eu morrer, nada mais serei. Morte é ausência de sentidos. Então, vai dizer Epicuro, tolo, repito, tolo é aquela pessoa que vive essa vida sem apreciar os prazeres sensoriais com medo da morte. Fique tranquilo, a morte não toca nem os vivos e nem os mortos. Muito bem? Então aprecie, contemple, aproveite, aprecie com moderação os prazeres e viva uma vida tranquila na ataraxia sem medo da morte. Muito bem? Para finalizarmos, nós temos aqui os estoicos. Estoicos, onde o principal nome é Zenão. Muito bem? Então por que estoicos? Zenão, ele costumava juntar os seus discípulos, os seus alunos, em certas estruturas chamadas de estoás. Era como se fossem aqueles portais, aqueles pórticos de entradas e saídas de cidade, aqueles monumentos. Então, essas estoás, daí vem o nome estoicos. Então, o principal nome dessa escola é Zenão. Zenão, muito bem. Para alcançar a ataraxia, os cínicos falaram que eu tenho que me desapegar dos bens materiais. Os céticos falaram para mim deixar de julgar aquelas falsas verdades. Não existem verdades. Então, suspensão do juízo. Os epicureus disseram para aproveitar os prazeres moderados. Como
alcançar a ataraxia dentro da escola de vocês? O que eu tenho que fazer para alcançar a calmaria, a tranquilidade, a paz de espírito em meio a essas perturbações? O que eu devo fazer? Os estoicos, Zenão vai dizer, nada. Não tenho o que fazer. Não existe condições de ser tranquilo se você quiser pirar o cabeção e mudar todas as coisas. Não tenho o que fazer. Ou seja, para os estoicos, a ataraxia está na aceitação. Repito, aceitação. E aí as bancas querem de vocês um leque de sinônimos, um conhecimento vasto do vocabulário. Aceitação, conformismo, se adapte, se encaixe. Ou seja, aceite, cara. Não tem o que fazer. Aceite, pois tudo já está determinado por um plano divino. Olha que interessante. Não adianta pirar o cabeção, não adianta inventar moda, não adianta querer mudar o mundo. Tudo já está determinado por um plano divino. Existe uma mente genial que arquiteta tudo e sabe de tudo e já traçou tudo. Não tem o que fazer. Então, o que você pode fazer é recusar. A coragem dos estoicos está em recusar as tentações, recusar as perturbações. Recuse, se afaste. Tente não se influenciar pelas perturbações, mas aceite-as. Ou seja, se afaste e aceite do jeito que é. Se encaixe. Tenta viver da melhor maneira possível, porque tudo já está determinado. Vamos imaginar a seguinte situação. Você é um aluno novo, você está chegando numa turma, a diretora fala para você, ó, você vai entrar em tal turma, mas essa turma é muito bagunceira, essa turma é caótica, essa turma é perturbada. Não adianta pirar o cabeção, não adianta querer mudar eles, porque nós já fizemos de tudo e eles não mudam. Sente ali em algum lugar, de modo que você consiga aproveitar a aula da melhor maneira possível. Aceite aqueles loucos, entende? Não vai cair na deles, não vai se deixar influenciar por eles. Recuse aquelas perturbações. Se encaixe e aproveite da melhor maneira possível, beleza? Então, pessoal, para os estoicos, a coragem está em aceitar, em recusar as loucuras, mas aceitar aquele contexto, aquele determinismo de uma mente brilhante, de um plano divino. Percebam que essa escola vai influenciar gigantemente o cristianismo que vai nascer daqui a pouquinho. Logo, logo, nós teremos aqui, pessoal, um pensamento cristão muito influenciado por esse determinismo, por esse plano divino, por essa mente brilhante que arquiteta tudo. Beleza? Então, temos aqui as 4 escolas e cada uma com as suas propostas. Resumindo, antes de pegarmos a apostila e resolvermos uma questão, temos aqui então cínicos para a ataraxia, desapego dos bens materiais. Céticos para a ataraxia, suspensão do juízo. Epicureus para a ataraxia, hedonismo, prazeres moderados. E para os estoicos, a aceitação do plano divino. Aceitou, se encaixou, se adaptou, viveu da melhor maneira possível, de forma tranquila em meio a esse caos, porque depois daqui a bonança virá, a vitória estará certa. Muito bem? Então, para fecharmos esse conteúdo, vamos analisar algumas questões. Eu separei aqui 2 bem bacanas. Uma já está aqui na página 5, é a questão 05.03, beleza? Temos aqui um enunciado grande falando sobre o filme do Alexandre, que é um filme bem bacaninha, bem interessante, beleza? Vamos então analisar o enunciado dela, já direto na questão. Esse processo histórico e cultural, conhecido como helenismo, caracterizou-se pelo quê? Ou seja, o que foi o helenismo? Expliquei no comecinho da aula. Vamos analisar as alternativas. A. Formação de uma nova cultura, sem elementos culturais gregos nem orientais. Não, cara, fusão, mistura, sincretismo. Então, descarta a letra A. B. Desaparecimento das culturas orientais diante da cultura grega ou helênica. É fusão, nenhuma e nem outra desapareceram. Teve mistura, teve fusão entre ambas. C. Conflito cultural irreconciliável entre a cultura grega e as culturas orientais. Teve sim uma certa baderna, teve sim um certo conflito, porém nós temos aqui uma fusão, algo bem simétrico entre as duas. Então não teve algo irreconciliável.
D. Desaparecimento da cultura grega diante das culturas orientais. Persas, egípcias, não teve desaparecimento nem de oriental nem de lado ocidental. Beleza? Repito, fusão, mistura. E por último, letra E. Constituição de uma cultura diferenciada, com elementos gregos e orientais, com elementos ocidentais e elementos orientais. Mistura. Diferente. Muito bem? Então a letra E é a resposta correta. E por último, vamos aí virar a página, e até a página 6, onde tem uma questão bem curta, que diz o seguinte: qual das frases se refere ao pensamento cínico? Frase da letra A: aprender a viver com o necessário e não fazer do desnecessário algo necessário. A princípio encaixa-se perfeitamente. Muito boa essa frase para esse pensamento cínico. Eu só preciso daquilo que é natural, somente do básico, somente daquilo que é necessário. Fama não é necessário, roupas não é necessário, beleza? Nada disso é natural. Então, bens materiais para luxo, isso não é necessário, beleza? O próprio Diógenes, ele tinha um potinho para tomar água. Certa vez ele viu uma criança tomando água assim ó, com as mãos, fazendo assim com as mãos. Ele jogou o potinho dele fora, nem disso eu preciso. Então, desapego dos bens materiais, somente o necessário. Nada que não for necessário, não farei disso algo necessário. Beleza? Então, a frase muito bem feita, encaixa-se perfeitamente no pensamento cínico. B. Valorizar a razão e a cultura, pois esses são fundamentos para a vida humana. A razão é interessante, porém a cultura também é algo natural, ninguém nasce com cultura. Então, é algo inventado, é convenção social. A razão é a base para a vida humana. A razão é interessante, eles valorizavam sim o pensamento racional, porém percebo que essa frase ainda é muito vazia, muito vaga, deixa ainda informações faltando, e a é bem mais completa do que ela. Letra D. A essência do homem é a sua alma. Essa é racional e virtuosa. Aproxima-se muito de Platão, né? Muito próximo de Platão, distanciando-se gigantemente do pensamento cínico. E letra E, aprender a viver com o necessário, natural e cultural. Natural, beleza. Necessário, beleza. Cultura não é algo natural, ninguém nasce com cultura, é convenção social, construção social. Muito bem? Ficou bem esclarecido para vocês? Então, qualquer dúvida é só chamar aqui. Espero que tenha ficado bem entendido e até a próxima.